Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, da Mundo Exponencial, hoje recebendo como convidado Luiz Mandarino, que é um consultor de inovação e agora head de parcerias do Energy Hub, que está sendo criado aqui no Rio de Janeiro. E hoje, como você falou para a gente um pouco antes aqui de começar, foi já um dia especial, né, Mandarino? Foi a inauguração do local onde vai funcionar o Energy Hub. É verdade, Maurício. Primeiro, bom dia a todos aí, boa noite, né, dependendo do momento que a galera for assistir esse vídeo aqui. E realmente é um dia especial porque, de alguma forma, como a gente estava conversando, né, tangibiliza, né? A gente brinca aqui que sai aquele momento de sair, né, do PowerPoint e, de fato, ir para o mundo físico, né? Então, é muito, muito gratificante a gente ver uma iniciativa, de fato, né, nascendo a partir de um pensamento, de uma visão, né? A gente conseguir tangibilizar e trazer algo super importante aqui para o Rio de Janeiro, que é um hub de energia setorial para que a gente possa desenvolver o ecossistema do Rio de Janeiro, né? A gente sempre fala muito isso, né? A gente debate muito, né, essa questão de ecossistemas, né? O Mundo Exponencial é um desses fóruns, né, para que a gente possa falar sobre inovação. E eu acho que a gente está num momento super importante, né, do Rio de Janeiro, de retomada, né, principalmente da economia do Estado e de todo esse processo, né, que a gente, há uns 3 anos atrás, viveu muito dramaticamente, né, praticamente o Estado falido e quebrado, e que agora essa esperança, né, vamos dizer assim, talvez essa confiança de que o Estado, de fato, possa dar a volta por cima, né? Eu acho que é um momento bem propício, principalmente quando a gente fala do segmento de energia, que é esse segmento que a gente está dizendo agora, né? Então, a área de óleo e gás hoje está bem aquecida, né, voltando a se aquecer. O próprio segmento de energia elétrica também bastante bem posicionado, energias renováveis cada vez mais, né, dentro aí do dia a dia. E o Rio de Janeiro ele tem essa característica, né? Quando a gente fala do segmento energético, o Rio de Janeiro ele é vamos dizer assim, um estado que tem uma vocação muito grande para isso, né? Para se posicionar como um estado muito forte na área de energia. A gente tem hoje quase 60% da produção de óleo e gás do Brasil está aqui no Rio de Janeiro. Então, isso, por si só, já é algo emblemático, né, quando a gente fala do segmento de óleo e gás, mas no sentido de energia, principalmente renováveis, eu acho que o Rio tem um espaço muito bom também para poder atuar, né? Então, assim, mais uma vez é um prazer poder estar aqui e a gente poder debater um pouco para falar sobre hubs, né? Que eu acho que é algo que a gente normalmente fala, né? Como é que a gente consegue criar esse ambiente propício para que as pessoas possam inovar, possam interagir, possam, de alguma forma, desenvolver, né, os seus negócios, né? Então, mais do que só um hub setorial, a gente hoje vem ouvindo muito nas empresas o desenvolvimento dos próprios hubs locais, né, das próprias empresas, como também laboratórios de inovação. Então, muitas vezes é interessante a gente poder trazer um pouco também desse contexto, né, de como é que funciona essa inovação de fora para dentro, de dentro para fora das empresas, né? Quando a gente fala nesse caso, né, especificamente de um hub de inovação, a gente fala muito de inovação aberta, né, que é o Open Innovation. Então, como é que a gente consegue trazer o ecossistema como um todo, as empresas, as startups, por exemplo, as pequenas empresas, os mentores de negócio, os investidores, academias, universidades, todos, de alguma forma, né, os agentes que podem colaborar para que você possa desenvolver e potencializar essa inovação. Então, acho que é bem dentro dessa linha aí que vai ser o bate-papo de hoje aqui para o pessoal que vai poder estar ouvindo. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Então, a gente tem visto o surgimento de alguns hubs setoriais, né? Tem um de mineração em Minas Gerais, agora você faz parte aqui no Rio de Janeiro de energia sendo criado. E é um movimento interessante, um movimento diferente daquele que você tinha, vamos dizer assim, mais tradicional, que era simplesmente quem estava focando em inovação de qualquer tipo, né? Agora a gente está falando ainda talvez de qualquer tipo, porém dentro de uma área de atuação. Como você vê, vamos dizer assim, a grande vantagem, vamos dizer assim,
desse modelo para o que é o hub tradicional, vamos dizer assim, aquele que está só focado em inovação, independente de onde vai ser aplicado? Perfeito. Tem uma questão interessante, né? Eu até há pouco tempo, foi até essa semana, né? Que teve um artigo do professor do Yogi, né? Que ele fala muito dessa questão dos fractais, né? E aí é um pouco assim, o hub de inovação, quando a gente fala de um hub, ele é, por si só, um micro-universo do grande universo. Então, o hub ele tenta, de alguma forma, replicar o que é o ecossistema de inovação, né? Compondo exatamente os vários atores, né? Ou conectando esses vários atores. Então, a gente pensar que em um hub só, ele vai conseguir atender, né, todas as demandas do processo inovativo, quer seja de uma empresa, ou de um segmento, de um país ou de um estado, é loucura, né? Não daria para a gente poder fazer isso. Então, a lógica, na verdade, é que quando a gente consegue criar essas estruturas que, de alguma forma, replicam uma estrutura mais macro, e que a gente consegue de alguma forma, conectar essas estruturas como um todo, né? Então, o hub setorial de energia conjugado com a inovação, vamos dizer, de uma empresa da área de energia que está replicando, de alguma forma, esse universo maior, né? Você consegue, aí sim, potencializar esse processo da inovação como um todo, né? E aí, não só quando a gente olha para a parte de fora da empresa, mas as empresas, de alguma forma, buscam também replicar essa lógica quando a gente fala de um hub, também internamente, né, com seus projetos, né, de empreendedorismo também. Porque, no final das contas, é muito próximo. Você vai ter times, que são as startups, por exemplo, né, internas, só que ao invés de ser um grupo externo da empresa, é um grupo interno. Você vai ter as pessoas que vão apadrinhar aquilo, que seriam os investidores, se a gente olhasse, que são as áreas de negócio que vão estar recebendo, né, vamos dizer assim, aquela solução daquele empreendedor. Você vai ter que ter o cara que vai topar, de alguma forma, investir, que muitas vezes é o CEO da empresa ou é uma alta liderança, por exemplo. Você vai ter que ter ali os mentores, que são toda a cadeia, né, de pessoas que estão dentro da empresa, que têm conhecimento para ajudar aquelas startups internas a se desenvolverem. Então, assim, tem muita... quando a gente olha mesmo essa lógica, né, do micro e do macro, é muito próximo. De alguma forma, quando a gente vê, a gente replica o mesmo modelo de conectividade, quer seja para algo dentro da empresa específico, quanto para um hub setorial, né? Nada mais... Diga, por favor. Desculpa, eu acho que uma das coisas bem importantes, porque às vezes quando a gente fala de uma iniciativa setorial, talvez as pessoas tenham a sensação de que só tem interesse estar ali aquelas startups que já pensam em energia e aqueles investidores que já querem só investir em energia, quando, na verdade, é muito bom quando você traz o refresco para esse ambiente, né? Porque justamente quem não está, às vezes, totalmente inserido no ambiente de energia, enxerga o ambiente por um prisma que talvez ninguém dentro daquele ambiente jamais conseguiu ter aquela visão. Então, acho que o bacana do hub também é o fato de que você pode e deve atrair, né, outras entidades que, digamos assim, querem enxergar ou encontrar as oportunidades que estão ali, mas que, na verdade, não são pessoas que já trabalham naquele setor. Ou seja, eles querem chegar lá e falar assim, cara, vamos ver quais são as oportunidades que tem aqui, porque eu, sei lá, tenho problema quando me relaciono com, sei lá, essa parte do ecossistema de energia. Eu tenho uma ideia aqui que, de repente, pode ser bacana para transformar num negócio, mas que nunca trabalhou naquele segmento, né? Perfeito. Porque muitas vezes a grande ciência disso é o cara conseguir identificar de fato qual é a dor, né? E muitas vezes a gente sabe qual é a nossa dor se a gente está do lado do consumo, né? Então, muitas vezes a gente espelha isso, né? Muitas vezes a empresa ela tem dificuldade de conseguir reconhecer isso do seu próprio ambiente, do seu próprio mercado, né? Dentro dessa linha que você comentou, é um fato muito interessante. A gente chegou a ter uma iniciativa, né? E aí uma das iniciativas muito interessantes, né? Que trazem talvez essa percepção muito clara para uma empresa, para uma grande empresa, principalmente uma empresa tradicional, muitas vezes é um hackathon, por exemplo, né? Que é algo que é uma gurizada que está lá muitas vezes. Quando a gente fala, né, de energia, principalmente, muitas vezes aquele grupo
nunca interagiu de fato com um poço de petróleo, por exemplo, ou com um posto, né? Vamos pegar quando a gente fala aí de óleo e gás, principalmente, né? E muitas vezes saem soluções que de fato a indústria nunca pensou, por causa exatamente disso, desse olhar despido, né? Vamos dizer assim, do preconceito, né? Do conceito prévio de que de alguma forma você poderia estar trazendo algo que, não, mas isso aí não vai funcionar. Não, pô, por que não vai funcionar, né? Muitas vezes a gente, dentro do segmento, a gente já tem um pouco desse filtro, né? Não tem, talvez, o olhar da criança, né? Seria aquele olhar despido desse preconceito, do conceito prévio, de que aquilo ali, não, isso aí não vai funcionar porque eu já vi isso acontecer em algum momento e isso aí não funcionou. Então, eu acho bem interessante. A gente rodou, né, no passado, na época, no segmento de distribuição, né? Eu tive a oportunidade de participar quando eu estava na BR Distribuidora, e foi interessante porque a gente tinha um grupo que era um pessoal que não tinha carteira, né, nunca tinha, né, dirigido um carro, não tinha carro, e trouxeram uma solução super diferente para a conectividade do cliente dentro do posto. Então, da jornada do cliente, né? O que eles entendiam que seria uma boa jornada do cliente se ele tivesse com a necessidade de consumir um determinado combustível. Então, isso mostra muito, né? Exemplifica bem isso que você comentou. Entendeu? Você tocou num ponto bem legal, que é o seguinte: eu me lembro que eu tive no último evento da Sai do Papel e eu assisti um dos debates, inclusive, eu acho que era do que você estava, falando justamente sobre essa visão, né, dos postos como um centro de atendimento ao cliente. De conveniência. Que vai muito além do que simplesmente colocar combustível, né? Exatamente. E esse exemplo que você trouxe é bem bacana justamente por isso, porque, na verdade, a jornada do cliente ali, ela não é só a jornada do cliente do combustível, né? Hoje, a jornada do cliente pode ser a jornada do cara que vai, sei lá, no posto de conveniência todo dia para tomar café da manhã. Tem uma galera que faz isso. Não tem dúvida. E que às vezes nem vai de carro, como você citou. Exatamente, não, e uma mudança, né? Assim, esse perfil, né? Quando a gente traz um pouquinho para isso, para depois a gente voltar, né? Ir para o ponto, mas isso é interessante como é que um determinado segmento, e aí eu acho que é bem interessante frisar isso, né? O segmento de energia, aí de forma mais ampla, ele é um segmento ainda, comparado com outros segmentos, ainda muito fechado, vamos dizer assim. Porque a lógica original, né, da inovação no segmento de energia sempre foi uma lógica de inovação fechada, dos grandes centros de conhecimento, por exemplo, né, as grandes áreas de inovação das empresas, né, e aí era muito voltado para P&D, né, pesquisa e desenvolvimento pesado, né, de você ter um centro de pesquisa que vai desenvolver, vai ter ali aqueles doutores, né, e assim vai. Então, isso, de alguma forma, nos últimos 10 anos, foi, de alguma forma, começando a modificar, né, ao longo desse tempo, né, principalmente com a conectividade, num primeiro momento, com a academia, que era o que era mais próximo, né, desses centros de inovação, ou centros de pesquisa e desenvolvimento. E agora a gente está, eu acho que, vivendo uma revolução, de fato, né, que é uma revolução, eu acho, que ainda vai ter muita bate-cabeça, vamos dizer assim, né, se a gente pudesse colocar no popular, que é exatamente como é que a gente vai conseguir criar esse processo de conexão quando a gente está falando de ecossistema de inovação, né? Empresas que não conhecem o segmento, até por ele ser mais hermético. Então, se você olha, por exemplo, hoje, o nível de maturidade que a gente tem em fintechs, ele é muito maior do que por exemplo, em empresas ou startups de energia, por exemplo. Por quê? Porque é muito mais difícil para uma startup ou para um empreendedor de fora desse segmento conseguir enxergar uma dor real para ele constituir uma startup. É diferente quando a gente fala de fintech, que você já tem a dor ali muito clara. Ele quer reduzir uma taxa, ele quer reduzir, né, um processo, né, de melhoria de experiência para aquele cliente, e assim vai. Então isso, né, de alguma forma, por isso que a gente hoje tem grandes centros de hubs, né, principalmente ligados a isso. O próprio InovaBrá, né, Habitat é um desses exemplos bacanas pra caramba. O Cubo, né, é outro exemplo também, que são iniciativas que vêm de bancos, né, principalmente originais, e que depois se ampliaram, né, porque viraram, de fato, esse ecossistema, esse grande, né, conglomerado de ações, né, e empresas, e toda, né, a possibilidade de você ofertar produtos e serviços para dentro daquele ambiente. Então, eu vejo assim que a gente está exatamente nesse grande momento de abertura do segmento de energia, né? Então, eu acho que é bem salutar quando a gente fala disso, porque existe um
valor significativo dentro desse segmento, né? Primeiro, pela representatividade que a gente tem dentro do PIB nacional, é muito significativo, mais de 15% quando a gente fala do segmento de energia, né, de contribuição para o PIB, né, do Brasil. E, além disso, também a gente tem grandes companhias, né? Então, quiçá, talvez né, dentro das top 10 companhias do Brasil, com propriedade, a gente tem pelo menos de 5 a 7 empresas que estão nesse segmento de energia. Então, é natural, né, da gente olhar isso, né, e pensar isso, e hoje a gente não tem, de fato, um ecossistema estruturado, né, para que possa atender exatamente a essas demandas. Então, eu acho que essa é uma iniciativa, e tem várias, né, como o Maurício comentou, várias iniciativas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E eu, particularmente, eu vejo que tem espaço para todas, sabe? A gente pensa muito assim, fala da inovação como algo excludente, ao contrário, eu acho que é super complementar. Então, o que a gente tem que, de alguma forma, é buscar fomentar, e quem está liderando esse processo, nas várias iniciativas, ter a tranquilidade, né, para olhar um pouco de poder pensar em como conectar a sua iniciativa com a iniciativa do outro. Eu acho que é muito nesse sentido, sabe? Dentro do próprio artigo lá do Yoga, ele brinca um pouco isso com ecossistema e o ecossistema, né? Uhum. Então, acho que a gente ainda tem um pouco isso aqui, quando a gente fala aqui no Brasil, muito da nossa expectativa de querer sempre estar liderando, estar querendo colocar a nossa marca. Eu acho que é importante, é interessante, te motiva, né, para você fazer algo novo, né, empreender. Eu acho que é fantástico, mas muitas vezes eu acho que a gente replica muito iniciativas que já estão aí, que a gente poderia minimamente tentar construir em cima daquilo, né? Para que eu vou replicar algo se eu posso, de alguma forma, fazer diferente, né? Ou melhorar, ou trazer, né, uma visão para deixar aquilo mais robusto, né? Então, muitas vezes eu acabo perdendo energia, né? Ou dissipando essa energia, querendo empreender várias iniciativas parecidas e meio concorrentes, sabe? Então, é um pouco dentro dessa linha. Agora, aí uma questão que eu fiquei curioso, agora até porque você mencionou no ecossistema das fintechs aqui no Brasil, que está bastante desenvolvido já, e eu me recordei que você tem uma iniciativa, né? Você tem uma entrada nessa área, nesse mercado, de uma empresa do grupo da Cosan, né? Que está exatamente na implementação de uma solução de meio de pagamento, e, se não me engano, também de carteira virtual e tal. Perfeito. E aí isso nos leva a uma questão que é o seguinte: você tem várias empresas de áreas diferentes. Vou pegar o outro exemplo aí, que é mais conhecido, que é o da Americanas, né, entrando também nessa área, né? E aí me traz ao ponto, que é quando a gente fala do hub focado na área de energia, a gente está falando de inovação na geração de energia, ou seja, empresas que estão focando na área final daquilo, ou a gente está falando de empresas inovação em geral feita por empresas que são da área de energia. Porque eu vi um pouco dessa questão, dessa dualidade, dessa questão que eu falei da Cosan. Então, é uma empresa que está inteiramente envolvida num processo, vamos dizer assim, de produção de combustível, distribuição de combustível. Mas, por outro lado, está entrando nessa área financeira, obviamente porque a estrutura que ela tem, física mesmo, né, espalhada pelo país, é potencialmente uma vantagem competitiva para ela poder entrar nessa área, né? E quando a gente fala que todas as empresas no futuro serão empresas de tecnologia, só aplicada a áreas diferentes, a gente também vai ter empresas que aplicam essa tecnologia em mais de uma área, formando um conjunto que é maior do que a soma das suas partes? Perfeito. Assim, ó, é interessante porque muitas vezes quem está dentro da indústria, né, aí pegando esse gancho que você comentou, da indústria de óleo e gás, por exemplo, e principalmente de distribuição, a gente vê assim vamos dizer, a ponta do iceberg desse processo, que é a distribuição de combustível. Mas no final das contas, por que normalmente boa parte das empresas, e aí não é só a Raízen que tem iniciativas, né, nesse caso, as grandes
empresas ligadas à distribuição, como a própria BR mesmo e a própria Ipiranga também, essa questão do meio de pagamento é um ponto muito crítico para eles, né? Muito porque, no final, resumindo, né, a empresa de distribuição ela é um banco, né? Porque ela, de alguma forma, mobiliza, né, um capital muito intenso, né? Então, a gente pega aqui pegando só um exemplo da BR, que é a maior distribuidora, né? Até então é a maior distribuidora do Brasil, a gente está falando de um faturamento anual da ordem de 90 bilhões, né, de reais. Só que quando a gente pega do lucro, né, a gente reduz isso aí para algumas, né, para unidades, né, de bilhão. Então, o nível da margem, né, relativa à distribuição, ele é bem contido. Então, você tem que ter um capital de giro muito alto para que você consiga, de alguma forma, mobilizar essa estrutura. E isso, no final das contas, é uma estrutura bancária, né? Porque você empresta muito dinheiro, você, de alguma forma, tem prazos médios da ordem de 30 a 40 dias, por exemplo. Então, no final das contas, né, a grande sacada, né, desse processo, e as empresas hoje vêm observando isso, que existe um potencial de incremento, né, de resultado, trabalhando, de fato, essa lógica do meio de pagamento, né, como uma forma de você trazer resultado também para dentro da companhia, né? Então esse ponto aí, né, não é algo, vamos dizer, muito fora, né? A gente vê muito que a inovação, de alguma forma, ela muitas vezes tem caminhos aí que a gente não entende, né? A gente olha assim e fala, pô, mas por que fulano tá entrando nisso, né? Tá fazendo isso. Muitas vezes, hoje em dia, a gente brinca que provavelmente quem vai matar uma companhia não é o teu concorrente direto daquele setor, né? Provavelmente alguém que está vindo de fora, que você nem está no radar e que, de repente, cria ali uma solução que pode vir a te deixar redundante, né? Então, é um pouco isso. Eu acho que, atualmente, as empresas estão muito com essa visão, como você colocou, dessa digitalização, da busca de você trazer uma transformação digital para dentro da companhia, mas olhar os fundamentos de onde que, de fato, você tem como posicionar. Então, eu acho que, quando a gente fala do segmento de distribuição hoje, aí pegando um pouquinho, né, ainda da minha experiência, eu vejo que hoje o grande tiro, né, que as empresas estão buscando dar em desenvolver exatamente isso, porque o volume de movimento financeiro ele é muito alto. E qualquer coisa que você consiga trazer de redução de uma ponta na outra, né, em relação a taxas, é algo bilionário. Então, por isso que tem muito dessa corrida, né, que está se buscando quanto a essa perspectiva de visão, né? Então, eu vejo assim bastante dentro disso, né? Olha só, diga lá, uma coisa interessante a gente está falando, e às vezes as pessoas que estão nos assistindo, eu vou dar um pouco de feeling de quando eu estava, digamos, olhando mais distante essa realidade e a angústia que eu sentia, que eu acho que muita gente que está nos ouvindo tem essa angústia e tem dificuldade de colocar, porque tudo isso que a gente está falando parece que é muito fácil de fazer, né? Ou seja, parece Exato. Que a gente chega lá e a gente chega com as nossas ideias e todo mundo ouve as nossas ideias e nós somos campeões Exato. De vender ideias e porque somos nós, toda ideia que a gente traz é aceita e vai ser testada, né? E não é assim, né? A realidade ela é totalmente diferente disso. Primeiro porque, como você falou, e eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, é que dentro desse ecossistema todo, você tem culturas diferentes. Eu acho que esse é o ponto que o Yogi trata, e ele toca muito nesse ponto, e isso é bacana, porque, na verdade, você tem empresas muito mais tradicionais que talvez elas tenham muito, muito maior dificuldade de se aproximar dessa nova forma de fazer inovação, e aí elas estão mais, como você falou, com aquela questão enraizada de P&D tradicional, porque até elas têm um percentual do faturamento que elas podem colocar ali, porque tem alguma... Na verdade, devem, né? É obrigatório, né? Vamos dizer assim, né? Então, você pensa, né? Você tem os dois segmentos aí, tanto de óleo e gás quanto de energia elétrica, que é quase assim, é compulsório você inovar. Aí você fala, pô, mas... Como é que pode, né, isso, né? E isso é até um ponto que você falou, né, que vale registrar, que assim, as próprias empresas hoje, dentro desse segmento, quando a gente vem conversando, eu tenho tido a possibilidade de ter uma experiência muito boa, porque
essa função, né, vamos dizer assim, era isso que eu queria que você tocasse. Ou seja, muito de debater com as empresas, ouvir as empresas. Né? Como construir um hub, né? Ou seja, como é que você vai introduzindo, porque é uma mudança de cultura, a gente sabe. Né? Quando você vai no discurso dos altos executivos, todo mundo. O cara já compra, né? Ele já comprou isso. Ele quer inovar, mas nem sabe como. Mas ele fala, não, cara, inovar é isso mesmo, tem que fazer. Então. Mas, ou seja, não desce, né? E o cara que está embaixo está angustiado, ele fala, pô, eu tinha tanta ideia bacana, mas eu não consigo falar para ninguém. Quando eu falo, ninguém me ouve, ninguém captura a minha ideia, eu não consigo fazer nada, eu quero ir embora desse ambiente. Ele sai dessa empresa, vai para outra e descobre que lá na outra ele vai encontrar. A gente brinca que é parecido com mãe, né? Cara, é igual, só muda endereço, mais ou menos isso. Né? Exatamente. Porque a inovação é igualzinho. Por isso que eu acho que é importante a gente passar para as pessoas, ou seja, essa questão, ou seja, o hub, ele tem, quando você começa talvez com o hub dentro da sua empresa, já é um passo muito grande, digamos, de você começar a envolver diversos departamentos da sua empresa, né? E aí a gente tem empresas que criam hubs de inovação que depois se atam em labs, né? Ou seja, você tem às vezes as duas estruturas, uma estrutura que capta e uma outra que realiza testes, né? Às vezes você não tem essa capacidade, a empresa... Às vezes você até terceiriza isso, né? Às vezes ela capta e terceiriza, e aí isso às vezes não dá. Às vezes algumas empresas que você consegue conectar com você exatamente para conseguir desonerar o teu dia a dia da tua área de TI, que muitas vezes passa por tecnologia. Então, tem vários modelos ali que te ajudam a conseguir construir isso. Né? Mas acho que aí o bacana é a gente justamente ir por esse caminho, abordando como que a gente vai começando a criar essa cultura, né? Ou seja, a tua experiência, você trabalhou você veio de pouco tempo numa distribuidora gigante, ou seja, nós sempre fomos inovadores. Tudo bem, de um determinado ponto de vista, sempre foi, até porque ninguém sobrevive tanto tempo, nem vira gigante, se não for inovador de alguma forma, a menos que você tenha uma oportunidade de reserva de mercado. Mas vamos tirar isso fora da nossa conversa, porque isso é monopólio, outra história. Mas quando você está na competição, você tem que ir fomentando essa cultura, né? E a gente hoje tem falado muito sobre isso, justamente porque a gente sabe que é difícil, as pessoas estão angustiadas querendo fazer, né? E aí eu acho que a gente tem esses dois momentos. O momento onde a empresa começa a enxergar a possibilidade, e aí, como é que ela começa a estabelecer isso? Você já até deu alguma ideia, pode de repente começar com uma hackathon, mas ela não pode ser uma isolada, porque uma hackathon ela tem início e fim, e se aquilo depois não tiver continuidade, de novo, você matou o processo, a cultura estancou, todo mundo falou, mal barato, mas... Tem um ceticismo aí, né? Que não vai adiante. Acontece. E aí, por outro lado, quando você começa a poder ir mais para o lado Open Innovation, que eu acho que de novo, um dos caminhos mais interessantes hoje em dia para você, de fato, fazer inovação, você começa a cair num outro problema cultural, que é o problema cultural da abertura e da transparência, né? Que é você ter coragem de contar para todo mundo qual é o tipo de problema que você está enfrentando, para que, ou seja, para que essas coisas voltem. E pior, né, ter a coragem de ouvir problemas que você nem se reconhece que tem, que outro diz assim, tem um jeito de resolver aquele teu problema aqui. Eu quero que problema? Esse aqui, quando eu vou nesse lugar e interajo com você, tem essa dificuldade, é complicado aqui, eu perco tempo, eu perco dinheiro, eu perco isso, eu perco aquilo. Então, eu acho que o Open é muito legal, e ele já é um outro passo na cultura, né? Porque, ou seja, quando você já consegue enxergar que você pode sair de dentro da tua casa para contar os teus problemas para o teu vizinho, você já deu um subpasso. Até que você chega lá embaixo do prédio e encontra todos os vizinhos, todo mundo está contando para todo mundo qual é o problema, que seria a grande ideia do hub totalmente aberto. Então, eu acho que é legal você explorar um pouco esses caminhos que você tem na tua experiência, justamente para as pessoas que estão nos assistindo também se captarem um pouco diminuir um pouco essa angústia, no sentido que, cara, é difícil mesmo. Ou seja, romper aquele fluxo isolado, onde você tem algumas pessoas que a elas são dadas o direito de terem ideias e de validarem essas ideias, e para um modelo onde você começa a democratizar essa possibilidade, né? Porque essa transformação, ela é por si só extremamente difícil, né? Ela costuma ser a grande barreira. Não, é verdade. Assim, cara, se eu puder resumir, né, essa questão, né,
Eu me debrucei bastante tempo assim, tentando refletir, né? Fazendo uma reflexão sobre exatamente essa dificuldade, né? Entrar nesse cerne, né, da dificuldade, porque muitas vezes você tem muita potência, muita vontade, e na hora H você perde, desanda, né? É mais ou menos, falta de processo, às vezes. O processo tem que ser simples e comprido. Estava indo tão bem, e aí, de repente, o negócio não vai. E eu tento resumir em 3 pilares principais quando a gente fala. Isso parece que não, mas serve também quando a gente pensa no hub, é a mesma lógica, né? E quando a gente fala de inovação para dentro da empresa ou para fora, a mesma coisa, né? Eu consigo resumir em 3 pilares, que é o seguinte: é o fomentar o processo de inovação, conectar a inovação e medir a inovação. Então, se a gente consegue trabalhar esses 3 pilares, fomentar, conectar e medir, você consegue, de alguma forma, rodar muito bem qualquer programa de inovação, quer seja dentro da empresa ou fora da empresa. Então, te dar um exemplo, né? O primeiro passo é você fazer vamos dizer, um despertar desse processo de inovação. É um pouco do que você comentou. Pô, como é que eu vou querer achar que eu estou doente se eu nem tenho consciência que eu estou doente, né? Vai ser difícil eu tomar um remédio. É mais ou menos isso. Então, assim, a primeira questão é você conseguir ter esse despertar, né? Você vê, não, cara, ó, tem alguma coisa, e muitas vezes é difícil para a empresa despertar no momento de sabedoria só. Ela falou, não, cara, ó, realmente a gente tem que inovar, porque nós temos que fazer... O cara vai pela dor. E qual é a dor? É o bolso. Então, o cara começa a perder resultado, o cara começa a ter uma dificuldade, de alguma forma, de entregar. Está perdendo carteira de clientes, está diminuindo, né, por exemplo, algum parâmetro operacional, e está perdendo produtividade. Então, ele olha assim, pô, alguma coisa está dando errado. O jeito que eu fazia já não está mais surtindo o efeito que, de alguma forma, eu achava. É um pouco do que você falou. Pô, o sucesso do passado já não está conseguindo me levar nesse sucesso do futuro, né? A gente está falando de empresas aí, talvez aí, né, geração X, algumas baby boomers aí, né, 60 anos, 40 anos, e aí falam, tá, mas pô, o panorama de 40 anos atrás era de competitividade, de velocidade do mundo, né, do ponto de vista até mesmo da própria transformação digital, da era digital, e hoje é totalmente diferente, né? Hoje você tem menos barreiras. 5 anos atrás era totalmente diferente, né? Exatamente, né? A gente pensar no smartphone aí de 10 anos, né? E todo esse processo, né? E aí a gente hoje fala, pô, não dá para viver, né? Quase, né? Você já tem ali uma crise de abstinência quando alguma coisa dá errado. A tua vida está ali hoje, né? Você quase já é um ciborgue, né? Já está mega inserido e conectado. Então, esse processo, né, quando a gente fala da inovação nas empresas, o primeiro, né, ponto, né, principal é essa questão de fato do fomento. E o fomento ele fala muito também com a cultura, né? E a cultura é a forma de você poder trazer essa possibilidade de abertura. Porque sem abertura você não consegue, entendeu? Criar um ambiente propício para esse processo de inovação. Então, por isso que muitas vezes, né, a gente fala hoje de agilidade muito dentro das companhias, né, de método ágil e tal. E a grande revolução, na minha opinião, né, começou muito com o design thinking das empresas, né, que foi o que começou, de alguma forma, a trazer um outro olhar diferente, né, dentro desse processo. E hoje a gente está passando, né, quando a gente olha isso um pouco, uma nova onda, que é essa onda da agilidade. Todo mundo está falando de agilidade hoje em dia, né? Ah, não, pô, a gente tem que ser ágil, tem que fazer esse processo, usar um método lá, um Scrum, um Kanban, mas muitas vezes o cara não está olhando ali qual é o fundamento que vai viabilizar isso, de fato, para que ele aconteça, que é a mentalidade. A empresa ela tem que desenvolver essa mentalidade. Isso lembra um pouco aquela história assim de que todo mundo está falando que tomar vitamina faz bem. Então vamos tomar vitamina. Isso. Agora, você, por acaso, você está precisando de vitamina C, D, A, E... Qual delas, né? Qual delas? Serve para quê? Aí manda um multivitamínico aí para resolver. Mas, exatamente. Muitas vezes, né? Sai fazendo tudo que é ação para ver como é que é. Então, assim, vamos dizer, essa definição também da estratégia, hoje eu falo para você o seguinte, são pouquíssimas empresas, pelo que eu tenho acompanhado, eu tive a oportunidade de conversar com muitos heads de inovação de várias empresas, né? De grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, e assim vai. E é muito interessante que são poucas as empresas que você fala assim, pô, essa empresa tem uma estratégia de inovação. A gente fala de estratégia. Né? Falando, cara, ó, eu sei exatamente o que eu quero fazer para fomentar minha inovação. Sei exatamente o que eu
tenho que fazer para conectar a inovação na minha empresa. Eu sei exatamente quais são os KPIs que eu quero medir para saber se eu estou indo bem ou não dentro da minha empresa quando a gente está falando do processo de inovação. Isso é muito claro. Deixa eu só te interromper, porque senão eu vou me esquecer. Isso que você falou é de fato, acho que a maior de todas as dificuldades, porque realmente, e os números, como você falou, eles batem exatamente com o que você está dizendo, ou seja, a gente vem trabalhando também em cima desses números e vendo como é que funciona a cultura de inovação pelo mundo. Inclusive, muitas das minhas palestras, o Maurício coloca nas deles também, a gente nos workshops que a gente trabalha junto e tal. Legal. A gente mostra números internacionais de compilações, de gente que está compilando as pesquisas do mundo inteiro. E uma das maiores dificuldades é que já não se entendem o que é inovação e do que não é inovação. Isso aí. Ou seja, já começa pela primeira dificuldade. E aí chega nesse ponto. Se você não sabe o que para que serve, ou seja, não vamos nem chegar em quem é que vai cuidar, porque não tem ninguém que cuida de uma coisa que não sabe o que claro. Para que serve. E aí não tem estratégia. Né? Eu brinco hoje, cara, que muitas vezes é gincana. Então tem muita gincana. Isso aí. Não, vamos fazer isso aqui. Aí, porra, todo mundo se mobiliza, aí faz a gincana lá. Aí pega lá, vamos, corrida do saco. Aí todo mundo vai fazer aquilo lá. E muitas vezes, e aí gera aquilo que você comentou, essa dificuldade, muitas vezes, dessa conexão pós, né? Então gera sempre meio que, eu diria, uma ressaca da inovação, você tá entendendo? Você pega lá, porra, faz aquela festa, claro que aquilo ali tem... aquilo é importante, quando a gente fala de fomento, é super necessário, porque muitas vezes, dependendo do grau de maturidade da companhia, das companhias, né, que estão, né, trabalhando, levando em consideração essa questão da inovação, é bem importante que você tenha isso, porque o fomento muitas vezes exige, né, que você crie perspectivas de marketing, você crie programas, né, vamos dizer assim, estruturados para ouvir as pessoas, para o cara dar uma ideia, para você desenvolver, né, essa perspectiva. Mas, por outro lado, muitas vezes isso fica totalmente desconectado dessa estratégia principal, né? E aí, muitas vezes, qual é o resultado disso ou a consequência? É um baixo impacto dentro do dia a dia do resultado da companhia, né? Que aí a gente fala da medição. Então, quando você começa a medir, isso hoje eu falo para vocês que é talvez assim o maior incômodo do grupo de inovação das empresas é conseguir ganhar esse capital de inovação que muitas vezes o grupo precisa, porque a inovação é muito difícil você pensar numa inovação mais disruptiva num curtíssimo período de tempo. Você vai trabalhar muitas vezes algo ali no teu processo, né? Que você vai melhorar algum processo. Então, assim, será que isso vai mudar no longo prazo a empresa? Não. Mas muitas vezes você precisa ter processos e programas que atuem, né, em determinadas dores pontuais da empresa, que de fato, né, estão ali, estão reais, que o grupo, né, ali do meio, né, o middle management, enxerga aquilo como resultado, para que você possa ter espaço para ter maturidade, para criar, talvez, ali uma visão de uma disrupção. Né? Vamos inovar aqui no formato do programa um instante. Pô, vamos lá. Que é inovador aqui, ó, para gente. Opa, legal! Esse é um slide de algumas apresentações que a gente já fez, né? Maneiro! Fantástico! Olha, é quase isso mesmo, cara. O que eu já vi, eu chamo que é o Terminator, o Ideal Terminator, entendeu? O cara que é o exterminador das ideias, entendeu? É mais ou menos isso ali. Isso reflete muito o que você está falando, né? Você tem aquele grupo que está ali na pontinha, lá, ele está lá na ponta, tentando fazer alguma coisa, e você tem toda uma estrutura, vamos dizer assim, que ainda está naquela vibração do tenho que tomar vitamina. Eu acho que aí a gente tem duas coisas, né? Essa criação hierarquizada, né? Quando a gente fala disso, né? A gente tinha, né, assim, um grupo que rodava a inovação lá na BR, né, a gente falava muito assim, cara, que a nossa missão vai estar completa quando não tiver mais grupos de inovação. É mais ou menos isso. Então, a gente trabalhava para a gente extinguir, vamos dizer, a nossa atuação, o que a gente fazia. Por quê? Porque quando isso acontecesse, teoricamente, ou todo mundo estava demitido, né, mais ou menos isso, né, e ela acaba com a inovação mesmo, ou isso já estaria inserido dentro do dia a dia do negócio, né, incorporado, né, dentro
das pessoas, né? E aí do grupo, né, que está ali, e principalmente do grupo que roda a empresa. Quem é que roda a empresa, pessoal? São os funcionários e o middle, entendeu? É claro que você tem lá o C-Level, ele é crítico, importantíssimo, dentro da direcionamento e tal, mas para quem roda no dia a dia, para quem tem que fazer as entregas, para quem que tem lá os KPIs para entregar, é o cara do middle, é o cara que está lá no dia a dia. E muitas vezes esse processo, quando a gente olha que ele é medido por processo, ele não é medido por ineficiência do processo dele. A inovação muitas vezes gera um pouco de ineficiência, porque você está fazendo diferente do que você já fazia. Então, se não tiver esse espaço de você criar, né? Por isso que muitas vezes como é que as áreas funcionam, e a gente fala, trazendo aqui para a lógica do hub, muito isso. Quando você tem um hub, você tem uma área que é isolada da empresa, que você pode experimentar coisas que na empresa você não conseguiria experimentar. É a mesma coisa de um lab, por exemplo, de inovação, é a mesma coisa de um hackathon, é a mesma coisa de um Startup Weekend, por exemplo, você vai, né, fazer um programa de ideias, ou um programa de ideias mesmo dentro da companhia. Então, é uma forma de você apartar e deixar isso na borda, né, do processo, de modo que você viabilize que aquilo ali tenha menos anticorpos, né? A gente brinca muito dos anticorpos da inovação, que tenha menos gente atacando aquilo ali, porque senão vai ter lá o chefe que vai matar a ideia, né? O cara que é pago para isso, né? De fato. Ele vai dizer, não dá, é impossível. Você tocou num ponto que é um ponto, vamos dizer assim, nevrálgico da coisa. Eu parei a brincadeira aqui, mas já que você tocou no ponto, eu vou tomar a liberdade de continuar na inovação do formato. Legal. É o próximo slide, entendeu? Boa. É isso aí. É isso aí, e é muito isso mesmo, sabe? Assim, e a forma, eu penso assim, né? A forma de você desabilitar exatamente o ecossistema, ou o sistema imunológico da empresa, né? Você conseguir ter, né? Um mecanismo, né? Uma forma, e aí os programas ajudam muito nisso, né? E é claro que se você tiver uma visão de bastante debate para saber, cara, o que funciona. Então, o hackathon não vai mudar, provavelmente, a questão, por exemplo, da inovação da empresa. Ela não vai trazer algo que vai mudar radicalmente o que a empresa faz, não vai. Então, é assim, se você está apostando nisso para fazer isso, a motivação está errada. Então, mas aí que eu vou falar, eu acho que tem dois pontos aqui. Mas assim, por exemplo, mas para marketing e cultura, cara, um hackathon é muito importante. Ele traz ali um ganho muito grande, cara, de fomento, das pessoas verem que aquilo ali é possível, tá próximo, né, de como experienciar uma magia que é o ecossistema. Né? Quando fala de inovação, tem uma mágica ali, você vê que as pessoas estão envolvidas, você está dando 110% da sua capacidade ali, você tem pessoas pensando em cima do que você está colocando. Então, assim, é algo que, quando a gente olha hoje porque o mundo demanda, né? Ele demanda muito mais essa visão, né, humana, né, quando a gente fala, né, do humano, que é o colaborar. A gente conseguiu sobreviver ao longo dos milênios aí, muito pela colaboração, né? E esse foi um fator crucial. E a gente, de alguma forma, em algum momento, a gente perde isso. E eu acho que quando a gente fala de inovação, ele resgata muito isso, né? Essa forma de você, de forma conjunta, conseguir chegar no objetivo. Eu tenho um objetivo comum, vamos juntar aqui uma galera para ver como é que aquilo ali, de alguma forma, consegue acontecer, né? Trazer uma inteligência coletiva para resolver um determinado problema, né? De uma empresa, de um segmento, do mundo, do estado, o que for, né? Mas, com certeza, você conseguir colocar mentes, né, diferentes para pensar em algo direcionado, específico, né? Cara, tem muita potência. É isso que muitas vezes o Hub ou qualquer iniciativa de inovação dentro da empresa busca. E tem uma coisa, por isso que eu estava falando das duas coisas que a gente está tocando aqui, que muitas vezes confundem completamente a cabeça dos executivos que estão realmente no C-Level. Ou seja, transformação digital não é necessariamente inovação. Obviamente que para você fazer transformação, você vai precisar inovar. Ela é uma habilitadora, né? Exatamente. Ela habilita. Ela ajuda a infraestrutura, ela ajuda a criar um ambiente duro, né, de hardware mesmo, para você inovar. Ajuda muito, mas não é só isso. Você pode inovar em átomo, né? Você pode inovar sem ter uma plataforma. Né? Muitas vezes... O grande problema digamos, de quando esses dois conceitos se misturam
é onde normalmente você fica com a grande dificuldade de criar tal estratégia que a gente estava falando. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente está falando de transformação, você vai ter que transformar mesmo. Transformar pode significar, e muitas vezes significa, matar negócios que não fazem mais sentido, ou talvez não farão sentido daqui a 3 ou 4 anos. Você está na curva de matar aquele negócio. Você não conhece mais ninguém que usa Bombril para coisa nenhuma na sua casa. Os caras que fabricavam Bombril tiveram que, em determinado momento, entender, cara, esse negócio não existe mais, porque, sei lá, porque existe outro produto de limpeza, porque existe outra coisa, existe uma outra forma que você não precisa mais daquela palha de aço para coisa nenhuma, nem muito menos para botar na antena, porque nunca funcionou, era crendice. Mas, ou seja, você ter a idade aparecendo. Olha só. Mas eu usei Bombril pra caramba, hein, cara. Não sei se funcionava ou não, mas eu sei que botava lá, cara. Mas, ou seja, o ponto que eu quero chegar é justamente esse. É que quando você vai encarar a coisa do ponto de vista estratégico, você está mirando de fato os problemas que atravancaram o seu negócio ou que estão atravancando, ou porque novos entrantes chegaram, novos entrantes que você não esperava, ou, sei lá, novos processos surgiram, novas formas de fazer dentro dos concorrentes que já existiram e você ficou para trás. Então, ou seja, a mola mestra está lá, ela está presente, ou porque o teu público consumidor mudou, né? Então, as forças existem. Então, quando você poder trabalhar a questão da transformação, você vai ter que criar possibilidades de experimentação de quais são esses caminhos, né? Para que caminhos eu vou? E aí, ou seja, quando você for começar a ir para esses caminhos, é onde você vai precisar, de fato, de trabalhar as possibilidades de forma inovadora. Algumas delas podem ser processuais internas e outras podem ser criação de soluções completamente novas. E aí é que eu digo, ou seja, quando você vai para essa solução do completamente novo, se você consegue trazer N elementos para compor esse novo, e aí eu acho que é onde o Hub é exponencialmente melhor, porque de fato você está trazendo muitas ideias e algumas de pessoas que só estudam isso, como, por exemplo, a pessoal da universidade. Alguns que, de repente, estão experimentando modos diferentes de fazer, que é o mercado consumidor, com pequenos competidores, com fornecedores que também estão se sentindo prejudicados porque você não compra mais. Exato, claro. Ele perdeu o seu principal cliente, ele quer ajudar esse cliente a encontrar uma nova forma, porque, para ele, e para ele também é um estímulo para ele inovar, né? Porque, exatamente. De alguma forma ele vai ter um drive para ele, né? Um impulso, né? Para que ele de alguma forma também traga aquele desafio para ele desenvolver dentro da companhia para devolver aquilo, né? Então esse processo também para o fornecedor é crítico. Se o cliente não demanda ele tem muita dificuldade, né? Ele de fato pode ter dificuldades, né? E hoje a gente está vendo emergir, já tem algum tempo, a força do crowd, né? Literalmente, né? Da grande massa, né? Seja ela dentro da sua empresa, como você falou, você está numa empresa muito grande, você tem um crowd muito grande. E aquele crowd normalmente está espalhado. Quando você consegue unir essa galera para trazer ideia, captar ideia e botar dentro de um processo, de um método que você cria, que não necessariamente tem que ser esse de mercado, cria o seu. Ou seja, cria aquilo que dá certo para você, no fim das contas. Não o que interessa é você ser feliz, encontrar um caminho e não tentar implantar o caminho dos outros. Mas isso aí que você colocou, Sandro, é muito interessante, cara, porque assim, como eu comentei, né, esses 3 pilares, né, o fomentar, o conectar e o medir, parece um negócio meio mágico, assim, eu te diria. Mas, de fato, as empresas, se você pegar cada empresa, né, cada pessoa, por exemplo, que é um líder de inovação que está talvez ouvindo isso aqui, ou alguém que já lida com isso, ele vai conseguir tranquilamente pontuar dentro de cada um desses itens as suas iniciativas, entendeu? E, de fato, realmente, isso aqui faz muito sentido, está dentro dessa caixa aqui, né? Isso aqui realmente faz muito sentido a lógica da conexão, isso aqui faz muito sentido a lógica da medição. Então, assim, quando a gente fala ali principalmente da conexão, né, que é um ponto, eu acho que você tocou bem agora, a conexão ela tem muito a ver com a rodagem de programas para que você possa estimular essa conectividade dos ecossistemas. E aí o ecossistema de dentro, porque a empresa também tem o seu ecossistema local. Ele tem, né, assim, como eu comentei, né, as áreas de negócio, ele tem os funcionários, ele tem os fornecedores, ele tem todo um ecossistema também que funciona
dentro da empresa. Então, quando a gente fala de programa, a gente está falando muitas vezes do próprio intraempreendedorismo alocado na empresa como uma necessidade de desenvolvimento. Né? Não é à toa que intraempreendedorismo e empreendedorismo está entre os soft skills elencados pelo Fórum Econômico Mundial. Ou seja, você vai precisar de ter essa capacidade de encontrar soluções diferentes para poder resolver problemas de negócio. Quer dizer, eu diria qualquer tipo de problema que na sua vida, nós na nossa vida, hoje estamos tendo que empreender o tempo inteiro. Necessidade isso tem muito a ver também, cara, com essa mudança, né? De como o trabalho vai ser no futuro, né? Então, esse debate também é um debate muito amplo, né? Quando a gente fala, vai mudar muito, né? Essa lógica de você entrar na empresa, executar uma tarefa e sair da empresa, entendeu? Isso já não tem mais espaço, já não tinha e hoje cada vez menos, né? Então, assim, esse pensamento, né, cara, eu brinco assim, cara, o crachá, ele é a criptonita da inovação, cara. Eu te falo isso. Então, muitas vezes o cara tem um crachá, o cara é mega inovador, mega empreendedor, o cara passou o crachá na catraca, entrou na companhia, o cara entra lá e vira o burocrático, vira o processo, né? E ele tem uma dificuldade muitas vezes, porque das duas uma, ou ele tomou uma pancada em algum momento, ficou ressabiado, ou ele não tem, né, um ambiente propício, né, para que ele possa, de alguma forma, colocar suas ideias. Então, assim, tem vários porquês disso. Mas um grande porquê é essa questão, né? Hoje, eu falo para vocês, não tem como uma companhia, aí eu vou fazer uma afirmação aqui, pode o pessoal depois aí, né? Galera, tem vários haters aí, né? Assim, não tem como você prosperar se você não desenvolver o empreendedorismo da empresa. Então, você pode ter um mega programa de Open Innovation, fazer lá, conectar com startup, fazer tudo maravilhoso. Mas, cara, você tem que criar uma cultura inovadora dentro da empresa, porque senão sempre vai ter uma parte capenga. Sempre vai faltar alguma coisa. Vai ficar parecendo que vai faltar alguma coisa. Maurício, Maurício, fala aí a frase que a gente no exponencial. Fala aí. A frase, aquela da citação, cara? Que só tem duas opções. A gente vive uma era de evolução exponencial da tecnologia e nós só temos duas alternativas, que é ser inovadores ou irrelevantes. É isso aí. Não, e é verdade mesmo. E assim, eu brinco que quando você fala de exponencialidade, né, a gente fala de duas curvas, né, a gente vê que de fato a tecnologia é exponencial, mas as pessoas são lineares. Então, a gente não evolui, né? Quanto tempo a gente levou? Né? A gente levou milhões de anos para poder chegar no nível de Homo sapiens que a gente tem hoje. Né? E a tecnologia está evoluindo aí num nível que é de fato exponencial. Então, a gente evolui linearmente. É muito difícil para a nossa mente, né, a gente conseguir, de alguma forma, gerar esse processo de mudança de uma hora para outra. E isso cria, né, um desconforto natural. Né, quando a gente fala principalmente do processo de inovação dentro da empresa, dos funcionários ou o que for. Só que, por outro lado, quando a gente consegue perceber que isso é necessário, que de fato você cria uma confiança, um ambiente para viabilizar isso, e aí isso tem muito a ver com fomento, né? Você criar um ambiente propício para que as empresas e as pessoas que estão dentro da empresa possam ousar, possam trazer o seu pensamento, né? Divergente, muitas vezes, até do que está se colocando da alta liderança e assim vai, de fato você consegue gerar essa possibilidade de mudança exponencial das pessoas. Né? Porque o ser humano ele pode tomar a decisão de querer mudar, ele pode ser mega resistente para uma coisa e no momento que ele olha e fala, cara, não, isso eu estava errado, realmente a melhor forma é essa. O cara muda em centésimos, né, ou milésimos de segundo para aquela nova opção. Então, assim, cabe a gente, né? E aí quem está nesse dia a dia, e eu acho que essa que é muitas vezes a grande ciência, né, do grupo que está trabalhando em inovação, é conseguir despertar isso nas pessoas, né? Ter esse espaço, né, de conseguir trazer, de fato, essa confiança, né, para as pessoas. Né? Fazer isso que a gente está fazendo aqui é uma das formas, né? Ou seja, a gente conversar claro, sobre o que a gente... Você divulgar conhecimento, conversar. Você trazer, claro, é fundamental. Corrigir, né? Trocar e corrigir, porque a gente, enquanto está conversando aqui, as nossas próprias ideias estão sendo corrigidas e estão sendo melhoradas. Mais ainda, muitas vezes você está falando uma coisa que você tem que ouvir, né? Então, isso também, às vezes, é super importante, né? Então,
você conseguir estruturar isso e organizar isso, ele é algo muito poderoso, né? Então, como eu comentei, assim, as companhias hoje, muitas companhias de grande porte, né? Hoje tem muitas vezes um programa de Open Innovation muito bem estruturado, o cara já está lançando mega desafio, já está super enfranhado no ecossistema, tudo isso, mas o que acontece? Isso fica totalmente segregado, né? É como se fosse, como você colocou lá, né? Uma caixinha, que é a caixinha da inovação, o cara ganha um rótulo lá e fala, não, cara, o restante da companhia não é inovadora, só esse cara aqui que é inovador, né? E aí ele fica com aquele estigma, né? Então, assim, as pessoas falam, não, mas isso não é para mim. Isso aqui, né, o meu processo, o meu trabalho, ele não exige que eu faça melhor, né? Que eu tenha uma melhoria contínua, que eu consiga ser melhor, entregar algo a mais, né? Entendeu? Aí você tem duas coisas que são, assim, são emblemáticas, né? E que a gente, de certa forma, também tentou iconizar para as pessoas, porque normalmente o visual se torna a coisa mais compreensível, né? Uma delas é essa questão da forma como eu sempre fiz as coisas, né? Isso é uma coisa que, cara, nada pode ser mais assim, terrível quando você está tentando levar a inovação a algum lugar, qualquer lugar que seja, que você questionar uma coisa e você ouvir como resposta de que aquilo é feito daquele jeito porque aquilo sempre foi feito daquele jeito. E aí ninguém sabe explicar para você... a origem, né? Por que é assim, né? Por que é assim. Aí você, aproveitando aqui que a gente hoje está no formato mais gráfico, né? Legal. Por aí isso aqui, para mim, é emblemático. Você chega num lugar e você vê lá, as pessoas estão batendo cabeça na parede, por que não? Porque você fez assim, né? Então, isso é um ponto muito importante. E o outro, que o outro não tem o gráfico, infelizmente, para mostrar, que é uma frase aqui do Alexandre, que diz com muita propriedade: não haverá transformação digital para todo mundo. Todo mundo pode querer, todo mundo pode ter vontade, pode ser que você descubra muito tarde que você devia estar fazendo alguma coisa, e pode ser que você queira fazer alguma coisa desde hoje, mas você não chegue lá. Né? Porque não existe receita de bolo para essas coisas. Né? Agora, uma coisa é fato: se você não consegue mudar a forma como as pessoas encaram o trabalho, encaram como pensar a respeito do trabalho, você não vai conseguir chegar numa forma de operar que vai ser sustentável a médio e longo prazo. Porque a realidade nossa hoje é que aquilo que mudava em 20 anos, hoje muda em 5. Mas daqui a 10, o que muda em 5 vai estar mudando em 1. Né? Exato. Esse processo de aceleração de algumas coisas é natural, né, de acontecer. E aí, assim, você tem que estar preparado, né, para conseguir lidar com essa mudança. E eu acho que isso traz muito, né, pegando ali um gancho, né, no gráfico, né, que a gente olhou ali, era tipo um Titanic, né, e tal, ali, né, e é muito isso, né, quando a gente pega das grandes corporações, é um transatlântico, né, é um Titanic lá, o cara tem um nível, né, de maleabilidade, de mobilização baixo, né, para ele poder testar isso, né, para ele conseguir ir numa água mais rasa, ele conseguir de alguma forma fazer um movimento mais brusco, né? E a startup, de alguma forma, né, ela é um barco, né, um barquinho, né, que consegue de alguma forma ter maior probabilidade, maior velocidade, né, para poder fazer as manobras, né? Então, eu acho que você conjugar isso para o grande transatlântico é fundamental, porque ele consegue entender algo que ele por si só ele teria muito risco para ele poder caminhar por um lugar que ele não conhece, né? Se tem a profundidade possível para ele poder navegar e assim vai. Então, eu acho que hoje, né, quando a gente fala desse processo todo de inovação, é por isso, né, em parte que esse movimento, né, como um todo, né, hoje, da possibilidade de você desenvolver o Open Innovation, ele está muito presente, né, muito latente. Muitas vezes você está fazendo mesmo sem saber por quê, mas de alguma forma, esse é um passo importante, né? Porque quanto mais gente estiver falando, mais gente estiver
executando, as coisas vão naturalmente entrando no sangue. Mas olha que coisa interessante. Na verdade, você não conhece ninguém, eu pelo menos não conheço ninguém, que quando faz o movimento sai frustrado. Não existe ninguém, não existe ninguém que quando entra para dentro do Hub, que quando vai trabalhar lá, que quando começa a trabalhar dentro daquele ecossistema, seja infeliz. Isso demonstra para mim claramente que o problema não está nas pessoas. Sim. As pessoas querem fazer algo diferente. E não interessa o nível hierárquico que ela está. O presidente quer fazer alguma coisa. A galera lá do chão totalmente quer fazer, porque ele está no dia a dia dele, exatamente. Cara. Ele já sabe que aquilo ali, cara, ele compra na Amazon, ele tem um smartphone. Pô, assim, o cara sabe que aquilo ali é o dia a dia dele. Ele está imerso na inovação direto. E muitas vezes ele está fazendo ali um processo manual ainda, carimbando. Ele tá, porra, cara, isso é que é legal. Ou seja, então, onde é que as coisas se fecham para mim? Elas se fecham que, na verdade, a vontade já está lá. E se você começa a provocar, como você falou, a vontade ela já está lá. Ela só não está estruturada. E o Hub... Talvez canalizada, né? E o Hub, exatamente, o Hub ele pode ser um caminho realmente onde você consiga ganhar essa aceleração, porque lá, é como eu estou falando, as pessoas, quando elas, no primeiro momento, é como se você fosse fazer, sei lá, uma reunião com pessoas esquisitas, estranhas, porque elas não se conhecem, na verdade. Uma festa, né? Sei lá, pode ser uma festa que você vai que não são dos teus amigos, uma festa que você é convidado e você chega naquela festa e não conhece ninguém, mas daqui a pouco você começa a conversar com um, com o outro e tal, e aquilo começa a... Vê as afinidades, né? Você começa a ver... Você porque, na verdade, é isso que a gente vê. Você, eu, Maurício, quando a gente vai dentro dos hubs, nesses coworkings, onde você tem muita gente, você vê que a energia que está ali, ela é completamente diferente de quando você tira aquela galera e faz exatamente o que você falou. Por que acontece isso? Porque, cara, quando o cara passa da porta da empresa, automaticamente o mecanismo de cultura daquele ambiente é de tal forma bloqueante que até a forma como o indivíduo age diante do mesmo problema é completamente diferente quando ele está dentro da empresa e quando ele vai para dentro do Hub. Então, ou seja, se você consegue ir fazendo com que esse movimento seja um movimento contínuo, ou seja, não é sempre as mesmas pessoas que estão no Hub, é um movimento onde as pessoas vão indo para lá, diversas áreas, você vai começando a misturar essa cultura e criar uma cultura nova que as pessoas que vão voltando para dentro da companhia, elas querem agora trabalhar daquele jeito, elas querem agora colocar mais para fora as suas ideias, ainda que, obviamente, elas saibam que existe a forma de operar, onde você opera daquela forma que já se estabeleceu que funciona, e você está testando novas formas e depois você vai mesclando isso até que a transformação vai acontecendo, digamos assim, né? Então, esse processo de reformatação, né? Isso. Que você está falando, reformatação cultural, ele é muito pelo contágio, né? Você mudar a mentalidade de algumas pessoas e em algum momento é quase assim aquele turning point, né? Aquele ponto de inflexão. Você consegue de alguma forma, né, ter mais pessoas dizendo sim do que não. E aí o cara que está dizendo não, ele fica deslocado, porque se você tem ali muito, né, tem um cara só falando sim e 10 falando não, às vezes é difícil aquele cara que fala sim ter o posicionamento, se ele não tem o empowerment da companhia, né, se ele não é um gestor, ele tem muita dificuldade dele conseguir, num grupo, se manter, né, manter aquela posição. Né? A tendência, muitas vezes, ou ele entrar na conformidade, ou ele, né, se afastar, né, e se fechar. Mas quando você tem ali 2, 3, 4, e aí começa a equilibrar esse processo, naturalmente você começa, de fato, a acontecer isso que você falou. Né? É muito difícil para o cara que tem um contato, né, com um hub de inovação ou com uma iniciativa de inovação, ele não mudar a mentalidade quando ele está dentro da companhia. E ele começa a ficar inconveniente, cara. Eu falo para você porque é um pouco do que acontecia comigo. Começa a ficar inconveniente, começa a ficar um cara meio questionador, você está entendendo? No sentido... no bom sentido, né? A palavra nova é essa. Exatamente, é isso aí. Por quê? Porque, cara, você fala, mas por que é sempre assim, né? Por que tem aqui, né, 3 jabutis aqui estão em cima da árvore, como é que botaram o jabuti lá, cara? Não dá pra, né? Tira o jabuti dali, ele tá meio difícil ali de ficar em cima da árvore, né? Então, assim, tem algumas questões, né,
que eu acho que quando você vai trazendo, de fato, essa maior visibilidade, né, para dentro desse processo, debatendo mais isso, né, internamente, isso ajuda bastante, né? E tem muita coisa que viabiliza isso, né? Não só as iniciativas, né, como a gente falou aí das iniciativas de inovação da empresa, dentro e fora, né, como a gente está comentando, como também as pessoas participarem, né? Você trazer eventos de inovação para dentro da empresa, você, né, quando fala daquele pilar lá de fomento, né, você participar de meetups é uma outra forma muito importante, muito interessante você estimular essa questão. Então, quanto mais você tiver sensibilizado, né, para esse, vamos dizer, para esse processo, mais forte, né, você vai conseguir estar dentro disso. E aí um ponto que você comentou bastante, que o Hub ele traz muito, né, eu vejo assim 3 principais questões, né, que é essa questão cultural. Então o Hub ele trabalha muito isso, né, de você botar pessoas para debater, para vivenciar e ver as coisas acontecerem de fato, né. Então quando você sai um dia da empresa e tem um contato mais estreito com essa mentalidade, você reformata a tua forma de pensar. Isso é meio natural, isso acontece. Outro são as oportunidades de negócio. Quando você está juntando pessoas dentro de um objetivo, né, de desenvolver algo, fatalmente a inovação vai acontecer, porque você vai gerar novos negócios ali, você vai debater, vai ver sinergias, habilidades, tudo isso, né? E o outro ponto assim muito importante é a questão do posicionamento estratégico também. Então você vai conseguir trazer, né, uma visão mais estratégica para o processo do que você está desenvolvendo, né, dentro do Hub principalmente. Então você vai trazer desafios que de alguma forma vão ter um impacto, quer seja para a tua empresa, se você está lançando um desafio setorial, é um desafio específico, né, por exemplo, né, para o ecossistema, lançando um desafio pré-determinado, ou um desafio setorial. Então, dando um exemplo, né, quando a gente fala aí de alguns hubs no mundo, né, só para contextualizar um pouco, pegando aqui o exemplo do Brasil, o Mining Hub em si, ele é um hub que ele traz uma visão setorial de um segmento de mineração que passou por 2 processos muito delicados, né? Quando a gente fala de processos críticos ambientais, né? O próprio desastre Mariana e, posteriormente, né, agora, né, há pouco, de Brumadinho. Então, isso, quando a gente fala do setor, qualquer um poderia ter vivido isso, né? Esse problema, né? Qualquer mineradora hoje no Brasil que tem esse processo, que trabalha com barragens, poderia ter tido o mesmo problema, né? Então, como é que eu consigo trazer uma inovação setorial, trazer pessoas que pensem isso fora do segmento? Então, como a gente falou um pouquinho antes, né? Não é necessariamente um cara de mineração que vai trazer essa solução. Pode ser um cara de varejo, que ele tem uma solução que faz sentido, ou um cara que está fazendo, né, que tem uma tecnologia de internet das coisas, por exemplo, que ele vai conectar um medidor, por exemplo, numa barragem para sentir se aquilo ali está começando a ter predizer, né, talvez ali, uma possibilidade de um acidente, né, ou de um rompimento. Então, tem muitas questões, né, que quando a gente coloca, né, dentro dessa visão, que quando a gente está colaborando, você consegue, de fato, resolver dores que são mais amplas do que a sua dor específica. E aí você começa a enxergar, na verdade, as complementariedades e não o que, de alguma forma, as divergências, né? O que converge e não o que diverge. Então, eu acho que esse que é o grande, quando a gente fala aí de setor, né? E aí de inovação do setor, e aí trazendo um pouquinho para a energia, se a gente falar, por exemplo, de óleo e gás, a gente teve há pouco tempo também, né, um grande acidente, né, que até hoje causas, né, que a gente ainda não sabe se foi o navio grego, se foi uma plataforma, o que aconteceu, que vazou e contaminou vários lugares. Foi um grande incidente, né, vamos dizer assim, ambiental, e que se você tivesse um trabalho estruturado de um hub, com certeza isso teria sido feito de forma muito mais ágil do que de alguma forma foi executado. Porque você teria talvez soluções já pré-formatadas ou caminhos, né, de solução que de alguma forma você já teria testado, né? Claro. Outra coisa muito grande são questões ligadas à infraestrutura. Quando a gente fala de segmento de energia, a infraestrutura é algo muito crítico, né? E, por exemplo, você pensar em manutenções em áreas ermas, por exemplo, né? A gente fala ali de torre de distribuição, é algo que é um problema para todas as distribuidoras de energia, né? Você conseguir monitorar para ver como é que está a integridade dessas torres, como é que estão os processos, por exemplo, das áreas
pipelines, né, de dutos que passam por determinadas regiões, por exemplo, roubo de combustível, roubo tem muito de alguma... desafio, né? Então, tem muito desafio de toda desafio forma. que é conjunto, né? Que você, de fato, pode colaborar e investir, né? Injetar recurso, né, para dentro do ecossistema e conectar essa visão, né? Então, hoje, eu vejo assim que o segmento, principalmente segmentos mais ligados à indústria, né, principalmente, eles têm talvez um desafio talvez mais crítico, né, quando a gente olha isso, que por mais que é claro que você vai ter uma plataforma, que você vai poder conectar uma solução tecnológica ali que vai ajudar, né, a trazer a solução, mas você tem muita coisa física que provavelmente você vai ter. Então essa junção, né, de internet das coisas como um item crítico, né, e inteligência artificial dentro desse contexto, ele é muito intenso, muito mais talvez do que outros segmentos que você consegue trabalhar muito mais marketplaces, conexões, né? Você trabalhar a lógica de uberização, de você juntar plataforma. Isso, quando a gente traz para a indústria, fora marketplaces, né, se a gente pensar, é bem mais difícil você aplicar essa mesma tecnologia que hoje já está bem mais dominada, sabe? A lógica da tecnologia ou o modelo de negócio. Quando a gente vai para a indústria, isso já não é tão simples. Por isso que, às vezes, é muito difícil você ter startups hoje bem estruturadas para fazer isso, né? Porque ainda não tiveram esse estímulo, né? A gente ainda não conseguiu atrair, né? Quando a gente pega de algumas indústrias pesadas, né? A mineração foi uma delas, o Hub, dentro disso que você falou, também cria uma possibilidade de você trazer mais conhecimento para o ecossistema, e esse conhecimento vai gerar mais pessoas interessadas em desenvolver soluções e, consequentemente, trazendo inovações. Então, quanto mais circular essa visão, esse conhecimento dentro do ecossistema, melhor também, porque as empresas vão começar a abrir os seus desafios e, com a abertura dos seus desafios, você consegue atrair empreendedores que têm o interesse de desenvolver aqueles desafios, né? Então, hoje você vê em alguns segmentos, muito, por exemplo, EduTechs, hoje é um negócio, pega aqui o Rio de Janeiro, né, a gente falando do Rio, saiu um reporte recente, aí, no ano passado, do grupo lá da Distrito com a Fábrica, né, que foi um reporte colocado, e assim, a gente pega ali de EduTech e Fintechs como as duas principais quantitativos, né, de startups hoje aqui dentro do Rio de Janeiro. E aí você fala por quê? Porque é uma dor, né, efetiva, e é o que mais os empreendedores conseguem enxergar. É mais simples para ele modular uma solução de startup que para resolver um problema específico, que tem reprodutibilidade e escalabilidade, que ele pense em algo que esteja lá muito claro para ele, né? É muito mais difícil você falar, não, eu vou criar aqui uma solução escalável, repetível, para dentro de uma plataforma, para uma torre de distribuição, ou para uma geração de energia, por exemplo, é muito mais difícil para ele, é muito mais fora do dia a dia dele, do ambiente. Isso está ainda muito hermético, muito dentro, né? Eu acho que esse é o grande movimento, na minha opinião, que vai acontecer. Eu acho que quem tiver, né, atento para isso vai poder surfar uma onda muito bacana. Essa onda está começando a se formar agora. Bom, eu queria te agradecer, Mandarino. A gente está aqui, eu diria, já passando de 1h10. Pô, legal. Eu queria te agradecer pelo tempo que você tirou para compartilhar com a gente aqui, com quem está assistindo o programa. E você vê aqui que essa é meio que a dinâmica que a gente geralmente tem. A gente vem para esse bate-papo e a gente meio que vai indo, e se a gente não fizer a opção... A gente fala 3 horas aqui, né? Tranquilamente, né? Mas isso é uma coisa interessante. E esse é um dos motivos pelo qual a gente tem um outro grupo fechado, legal. Que é onde as pessoas entram lá na nossa página e elas se inscrevem na lista que a gente chama Lista dos Transformadores. Bacana. E aí a gente continua essas discussões dentro de um grupo fechado no Telegram. Então, bacana. Se as pessoas estão nos assistindo, entra lá na nossa página, se inscreve. Primeiro que você vai saber das informações antes, ou seja, você já teria sabido que o Mandarino estaria gravando com a gente hoje, porque a gente divulga lá antes do grande público. E a gente continua os bate-papos e as discussões por lá. As interações, né? Porque o que acontece é isso, ou seja, a gente poderia aqui ficar falando, como você falou, 3, 4 horas, mas não adianta que a gente não consegue atrair pessoas que vão ficar esse
esse tempo todo. Mas eu concordo com o que o Maurício falou e eu quero te agradecer demais por você ter disponibilizado seu tempo, compartilhado com a gente o que está acontecendo, as ideias, a tua experiência. E a gente acredita demais nesse modelo de troca. A gente está muito envolvido no ecossistema, obviamente com a questão da inovação aberta, Open Innovation. A gente sabe que esse é um dos caminhos, e esse é um dos caminhos para aqueles que querem se salvar na transformação, como eu falei. É um dos melhores caminhos. Não quer dizer que você vai se salvar, mas quer dizer que pelo menos você vai perdurar mais. Não, é verdade. E de alguma forma até conseguir descobrir novos caminhos, né? Eu acho que a gente brinca assim, fala que a pior situação é você ficar parado, né, cara? Então, assim, cara, continua keep walking, né? Mais ou menos isso, sabe? Continua andando, cara. Anda, mesmo que você tá andando para um lado meio torto ali, em algum momento depois você vai conseguir visualizar e voltar para tua trilha, né? Então, eu vejo muito isso. Agradecer a vocês também a paciência, né? Para poder escutar esse speaker aqui, né? É muito legal, né? Poder estar podendo compartilhar. E é mais legal, eu acho, cara, que a gente fala da gente poder, o acaso, na verdade, cria, né, situações fantásticas, né? E esse convite, na verdade, foi a partir, né, quando a gente fala meio que de um encontro, eu já acompanhava vocês, né, dentro disso, né, aí pelo canal e também pelo LinkedIn, né? Então, assim, admirava muito o trabalho de vocês, a possibilidade de vocês também estarem doando o tempo de vocês para poder doar, né? Conteúdo. Eu acho que isso na minha opinião, acho que é a grande transformação hoje em dia, quando a gente fala de educação, de você aprender de forma informal, né? Não tão formal, uma sala de aula, mas a gente está aqui, tem muitos conceitos que a gente falou aqui, que a gente pode aprofundar e conseguir, de alguma forma, né, ter ali um caminho, né, para a gente poder encontrar uma ação. E a própria interação com essas pessoas, né, isso já vai ajudando a você a curar. Hoje em dia, eu falo que o maior desafio não é você ter informação. A informação está na palma da mão, né? Está ali no celular. Tudo que você quiser, você vai conseguir encontrar. A maior dificuldade é você saber como você vai encontrar e se aquilo ali é relevante ou não e se faz sentido ou não para o que você está colocando. Né? Se aquela fonte é uma boa fonte. A dificuldade é o que você vai fazer com ela. Exatamente. Né? Como é que você vai conseguir trabalhar curar isso, né? Trazer isso de forma estruturada e de alguma forma um pouco mais concentrada, né? Para que as pessoas possam, de fato, aproveitar isso, né? Conseguir gerar isso, não se dispersar, porque senão a tendência, né? Hoje, quando a gente tem muita informação, muita escolha, né? Você tem dificuldade de fato de fazer a sua escolha, né? É mais ou menos isso, né? Então, quanto mais... Quem tem 2 pares de sapato não tem dificuldade, mas quem tem 400 é um super exatamente. Né? Os grandes empreendedores, né? Você olha o Steve Jobs, né? A galera toda, o cara só tinha o mesmo modelo, era camisa preta, calça jeans e um sapato. O cara reduzir as escolhas dele para ele, de fato, ficar com a cabeça focada no que ele teria. Mas esse encontro, no final, né? Ele foi gerado por um encontro do acaso, né? A gente acabou se encontrando e muito assim, que eu comento, né? O ecossistema, ele é muito, muito receptivo, né? Então, assim, agradecer muito também a receptividade que vocês tiveram, né? Primeiro, né, eu fui lá abordar vocês, falar um pouco, tietar, né? Que a gente tieta também. E segundo, receber o convite, que eu acho que isso é muito bacana, né? Eu falo assim, todo mundo tem a sua voz e todo mundo tem condição de doar algo, né? Principalmente algum conhecimento. Então, cada um tem suas experiências únicas, né? E que é muito possível que você consiga colocar a sua mensagem, né? Então, eu acho que é muito nisso, né? Todo mundo tem a oportunidade de aprender. Eu aprendi, com certeza, bastante aqui da gente estar conversando e estou à disposição aí para o que vocês precisarem e para o que os ouvintes aí do canal e do Mundo Exponencial tiverem, né? Da gente poder interagir posteriormente lá no Telegram ou até também no LinkedIn também. Valeu, Mandarino. Obrigado, Mandarino. Legal. Nada que isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Super abraço. A gente se fala. Ficamos por aqui hoje, então a gente se vê no próximo programa. Valeu, tchau, tchau. Valeu, um abraço. Falou.